Queridos amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês aqui em mais um programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada na vida cotidiana, no nosso dia a dia. E hoje tenho o prazer de trazer aqui para vocês um pensador considerado uma das colunas da filosofia antiga, da filosofia clássica, da filosofia grega, Aristóteles. Ele, juntamente com Platão, são essas duas grandes colunas aí da filosofia antiga. Aristóteles ele foi preceptor do Alexandre Magno, o grande conquistador, e foi tutor do Alexandre no tempo em que ele havia saído então da academia do Platão, estava ali passeando pela Grécia. E nesse período, então, ele foi esse grande inspirador intelectual de Alexandre Magno. Depois ele retorna para Atenas e nesse retorno ele funda a sua própria escola, e termina ali os seus dias. O Aristóteles, o momento histórico em que ele viveu, é o momento histórico da filosofia grega, ali no século V a.C. E ele tem uma vasta obra que de fato fizeram sucesso no mundo da filosofia e que são estudadas até hoje. Por exemplo, a Ética Nicomaqueia, a obra sobre o céu, a sua obra sobre as partes do corpo humano. Então tem uma grande variedade de obras. E hoje nós vamos ver essa obra aqui, chamada A Metafísica, a célebre Metafísica do Aristóteles, em que ele, nesta obra, ele vai tratar então de uma realidade que está além do mundo físico, que está além daquele mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos. Então Aristóteles ele faz aqui todo um percurso para demonstrar então pela razão humana que existe sim uma realidade para além do mundo físico. Para você ter uma ideia, essa obra é tão famosa e é um monumento à espiritualidade do gênero humano que o Papa João Paulo II, de saudosa memória, depois das suas viagens pelo mundo, ao retornar para o Vaticano, ele ia lá na biblioteca e, para descansar então o espírito, ele lia a Metafísica. Então, uma obra que vale a pena ser conhecida e que eu vou falar hoje um pouquinho dela aqui, então, para vocês. A Metafísica do Aristóteles é composta de 14 livros. Então, um pouco a gênese das obras gregas. Então, são livros e livros divididos por capítulos. Então, a Metafísica, ela comporta esses 14 livros, com seus capítulos específicos. E a Metafísica, ela tem dois livros que são ali muito famosos, o quarto livro, que é o livro Gama, e o livro 12º, que é o livro Lambda. Então, cada livro da Metafísica e também das obras gregas é batizado com o nome de uma letra grega. Então, por isso, a gente, na Metafísica, temos esses dois livros principais, o livro Gama, que é o livro quarto, e o livro Lambda, que é o livro 12º. E nesses dois livros, o Aristóteles ele inaugura ali a sua concepção do ser, ou seja, ele vai investigar de fato o que é a realidade. A filosofia ela tem a pretensão de conhecer a realidade na sua totalidade, na sua necessariedade, se podemos colocar assim, e na sua universalidade. Então, a filosofia ela tem a pretensão de ter um conhecimento total da realidade. E Aristóteles, então, tanto no livro Gama, o quarto livro, quanto no livro Lambda, o 12º, ele procura, então, dar uma resposta para o que é a realidade.
O livro Gama é o livro em que o Aristóteles ele inaugura, né, a célebre ciência sobre o ser. Né, o livro Gama começa assim, né, Aristóteles escreve assim lá. Né, existe uma ciência que estuda o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem, né, enquanto tal. Então Aristóteles, quando ele vê a realidade, ele vê uma realidade, né, composta de ser, né, composta, né, de positividade, vamos colocar assim. Né? Não é uma realidade em que o nada sobressai, mas é uma realidade que as coisas, né, estão aí. E tudo para Aristóteles que está aí na realidade é o ser. Né? Por exemplo, a mesa é ser, né? A cadeira é ser, o livro é ser, o celular é ser, o ser humano é ser, tudo é ser para Aristóteles, enquanto ser. Então, quando Aristóteles ele pensa nessa fórmula, o ser enquanto ser, ele está aqui dizendo que devemos investigar então a origem, né, o princípio, o começo de tudo. Né, porque no mundo existem as coisas, né, que são várias, mas cada coisa tem sim a sua origem. Então aqui está a propriedade do livro quarto, né, do livro Gama, né, aquilo que Aristóteles então nos propõe, que é necessário investigar tudo aquilo que está no mundo, né, mas não como a coisa que aquela coisa é, mas investigá-la como ser. Então, o que Aristóteles faz aqui no livro Gama é essa grande investigação, né, daquilo que está no mundo, da realidade do mundo, não aquilo que a coisa é, né, mas investigar tudo aquilo que a coisa é como ser. Né, e essa investigação como o ser, né, me remete então para a origem, né, para a origem da coisa. Então, né, o que Aristóteles propõe aqui é que nós possamos verter, né, o nosso olhar, né, verter a nossa pesquisa, ou seja, focar na origem do ser. É claro que para quem é cristão, já tem ali no livro do Gênesis, né, a origem de tudo. Né, é a obra dos 7 dias que o Gênesis traz, dizendo que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas para quem não é cristão, né, como explicar então a origem da realidade? E o livro quarto, que é o livro então Gama, aqui na Metafísica do Aristóteles, ele coloca, né, essa questão, né, que existe então essa ciência, né, que é a metafísica, que procura então compreender o ser enquanto ser. Então, de onde vem o celular? De onde vem a mesa? De onde vem o ventilador? E aí, se eu quiser então subir aqui o patamar metafísico da minha pergunta, né, de onde vem o cachorro? Né, de onde vem a baleia? Né, e por fim, né, de onde vem o homem? Né, de onde vem o mundo? De onde vem o universo? Então a pergunta sobre o ser é uma pergunta profundíssima sobre a realidade, a origem da realidade. E uma pergunta que até hoje a tecnologia do nosso tempo tão avançada, né, a física do nosso tempo tão avançada, não conseguiu ainda responder. Né, a ciência não consegue responder, né, se a realidade, o nosso mundo, teve um início ou se o mundo existe desde sempre. Então nós não temos hoje ainda essa pergunta. Né? O homem que foi até a Lua não sabe ainda se a Terra passou a existir a partir de um ponto ou se ela existe desde sempre. Então essa pergunta pela origem que o Aristóteles ele inaugura então nesse livro quarto da metafísica, né, nessa investigação sobre o ser, na investigação sobre a realidade, é a pergunta das perguntas.
Depois nós vamos ter agora, na contemporaneidade, né, um grande pensador, né, chamado Heidegger, o Martin Heidegger, que para ele a filosofia ela respira na medida em que você coloca a pergunta sobre o ser. Então, enquanto o ser humano estiver perguntando sobre o ser ou sobre a realidade, enquanto o homem estiver interrogando a realidade, a filosofia ela está viva, ela está respirando. Então, para Heidegger, mais do que respostas, né, o filósofo ele deve saber colocar as perguntas. Então, aqui também no livro 4, o Aristóteles vai falar da realidade, né, do ser, mas também depois ele diz que, né, o ser por excelência é a substância, ou seja, né, a coisa, né, que está aí, né, o que se coloca diante de mim, e na verdade até mesmo o ser humano ele é uma substância, e essa substância ela não está sozinha, né? Ela, para ser conhecida, ela se apresenta com seus acidentes. Então, o que é a realidade para Aristóteles? É a substância, que aqui é o ser, né, que se apresenta para nós através dos seus acidentes. Então, se Aristóteles pudesse tirar um retrato da realidade, o retrato seria esse, né, a substância e os seus acidentes. Então, isso tudo no livro 4, no livro Gama, no livro da Metafísica, em que Aristóteles vai também colocar ali alguns princípios da lógica, né, como o princípio de não contradição, né, dizendo que não é possível que uma coisa, ao mesmo tempo e no mesmo aspecto, ela seja e não seja. Então Aristóteles ele tira aqui da realidade, ele tira do cenário a contradição. Então o mundo aristotélico, o mundo grego, é um mundo muito bem ordenado, né, em que cada coisa está no seu lugar. Né, nós dizemos que aqui é um mundo essencialista, o mundo da essência, o mundo da substância, né, em que não tem contradição. Depois nós vamos observar também na contemporaneidade, né, uma linha filosófica, por exemplo, o existencialismo, né, que vai abraçar, né, de corpo e alma as contradições, né, que existem na realidade. Então, muito interessante esse livro 4, o livro Gama, mas Aristóteles não fica aqui, né, na sua tentação ali de perscrutar, né, a realidade, né, até o fim, né, de fazer uma investigação exaustiva da realidade. E depois ele vai então para o livro 12, né, o livro Lambda, onde ele vai dizer que a realidade está aí, a substância, de certa maneira, ela resume a realidade com os seus acidentes, mas existe para Aristóteles uma substância por excelência. Né? Ele vai então colocar no livro 12 e vai dizer no livro 12 quem é essa substância. E ele dá nome para a substância por excelência. Você já deve ter ouvido esse nome, que é o famoso, o célebre motor imóvel. Então, para Aristóteles, o que resume a realidade, né, o que de fato faz com que a realidade seja, é o motor imóvel. E como Aristóteles ele chega então no motor imóvel? Né, porque para o motor imóvel, para Aristóteles é um Deus, é o famoso Deus aristotélico, né, e para chegar no motor imóvel, ele utiliza então o método indutivo, né, aqui na filosofia. Né, ele parte então dos efeitos, né, do nosso mundo para concluir então depois, né, algo fora do mundo. Então esse é o método indutivo que Aristóteles ele utiliza para falar então do motor imóvel. E como ele faz isso? Né? Porque para você saber do motor imóvel, do Aristóteles, não é necessário ter fé. Né? Então é um Deus que você chega pela sua razão. É o famoso Deus dos filósofos.
né? É um trabalho da razão, né? É um trabalho intelectual. Né? Como você descobre o motor imóvel? Como você descobre o Deus do Aristóteles? Né? Como você descobre essa realidade para além do nosso mundo físico? Você descobre pela razão. E como Aristóteles faz? Muito simples. Ele diz que no nosso mundo existem ao menos duas substâncias que são eternas, né? O tempo e o movimento. Para Aristóteles, o tempo não tem começo nem fim, e o movimento também não, porque ele diz assim: o antes do tempo já é tempo, o depois do tempo também já é tempo. Então o tempo, né, para Aristóteles, só pode ser eterno. E ele vai dizer o mesmo para o movimento, porque antes do movimento é movimento, depois de movimento também é movimento. Então, tanto o tempo quanto o movimento não têm gênese, ou seja, eles não nascem e também eles não morrem, eles não se corrompem. Então, já aqui no nosso mundo, para Aristóteles, tanto o tempo quanto o movimento, eles são eternos. Mas para Aristóteles, mesmo o movimento eterno, ele precisa de um princípio, né, que o explique. E para explicar o movimento, eu não posso me utilizar do movimento, porque senão, né, segundo Aristóteles, eu estarei andando até o infinito numa cadeia de causas. Então eu não posso ficar perguntando pelo movimento, me utilizando do movimento. Né? Aquilo que dá resposta para o movimento, segundo Aristóteles, é aquilo que é imóvel. Né? Somente o imóvel ele pode explicar, então, o movimento. Né? Porque para Aristóteles é necessário, na ciência, quando eu coloco, então, as questões, eu não posso andar ao infinito me perguntando por aquilo. É necessário parar. Quando eu paro e pergunto pelo movimento, eu encontro aquilo que é imóvel. Né? Então, a resposta para o movimento é o imóvel. E aí, assim, o Aristóteles ele chega, então, até o motor imóvel. Mas como o motor imóvel ele é princípio da realidade. Então, o Aristóteles ele prova, né, que o motor imóvel ele existe e ele, então, experimenta essa imobilidade. Né? O gozo do motor imóvel é a sua imobilidade. Né? Por isso ele é absoluto. Por isso ele não experimenta a corrupção. Né? Porque ele não experimenta o movimento. Então ele é totalmente... ele está na passividade. Ok? Né? Ele goza dessa passividade. E como então ele faz que exista a realidade se ele não se move? Aqui o Aristóteles ele vai lançar mão da cosmologia grega, da forma que eles entendiam essa cosmologia, né, naquela cultura. E aqui nós estamos diante de um universo que é geocêntrico. Então a Terra está ao centro e ao redor da Terra, né, a Lua, o Sol e também os planetas. Você imagine ali uma cebola cortada ao meio, né, de certa maneira, né, esse é o universo grego, né, que os gregos conheciam. E o universo finito. Então é um universo com esferas, né, e nós temos então a Terra, né, ao redor da Terra a esfera da Lua, depois a esfera do Sol, depois a esfera dos planetas, e assim até chegar na esfera final, né, que os gregos chamavam da esfera, né, das estrelas fixas ou primeiro céu. Na explicação do Aristóteles, o primeiro céu ele se sente atraído pelo motor imóvel. Então o primeiro céu, né, ele ama o motor imóvel. E quem ama, imita. Né? Nesse amor, né, de atração que o primeiro céu tem pelo motor imóvel, ele vai tentar, então, né, imitar o motor imóvel.
mas ele não pode imitar a imobilidade, né? Senão ele seria um outro motor imóvel. E como ele faz então para imitar o motor imóvel? Como o primeiro céu imita o motor imóvel? Ele imita o motor imóvel naquele movimento que é mais semelhante à imobilidade, que é o movimento circular. Então, ao circular, né, tentando imitar a imobilidade do motor imóvel, o primeiro céu ele coloca em movimento todas as coisas, inclusive o meu dedo que está aqui se movendo agora. Então, o motor imóvel do Aristóteles ele não dá o ser, né, para as coisas, mas ele dá o movimento. E as coisas, então, enquanto tem movimento, elas também têm o ser. Então, na metafísica do Aristóteles, as coisas são, né, porque elas se movimentam. Tem uma canção, se eu não me engano, do Milton Nascimento, ou do Clube de Esquina, que diz assim: tudo que move é sagrado. Né? É verdade, né? Porque a vida ela é movimento. Né? O cadáver, né, aquele corpo, né, sem vida, ele está parado, ele está imóvel. Então, a vida ela está no movimento. Tudo que move é sagrado. E essa intuição do Aristóteles, né, que o motor imóvel ele dá vida porque ele dá movimento, é uma intuição, né, bastante interessante. Aristóteles ele vai chamar de Deus o motor imóvel, dizendo que, né, ele é belo, dizendo que ele é o bem por excelência, né, dizendo que ele quer o melhor, né, e o melhor é ele mesmo. Então o motor imóvel do Aristóteles ele é pensamento de pensamento, né, porque o que ele pensa, ele não pode pensar nada fora dele. Porque se ele pensasse algo fora dele, ele estaria então se corrompendo. Né? Então ele pensa, né, o melhor. E o que é o melhor? O melhor é ele mesmo. Então também é um Deus egocêntrico. Um Deus que não se importa com aquilo que está fora dele. Um Deus que se importa apenas, né, com ele mesmo. Né? Existe entre os aristotélicos uma questão se, né, o motor imóvel, o Deus aristotélico, ele se importa ou não com as pessoas. E é uma discussão entre os aristotélicos. E tem um aristotélico italiano, né, o Carlo Natali, bastante até famoso, e ele lembra que o Aristóteles, que tinha um sobrinho na guerra, ele reza, né, ele faz ali uma oferenda para que esse sobrinho pudesse voltar, né, a salvo para a casa. Então uma certa fé, né, Aristóteles tinha, né, ainda que ele chega pelo motor imóvel, pela razão, né, raciocinando, né, pelo método indutivo, mas ele conserva ali, né, também uma certa fé. Esse pedido que ele faz ali para que o sobrinho dele volte inteiro para a casa. Então, são dois livros aqui da metafísica que eu falei para vocês hoje, o livro Gama e também o livro Lambda, mas tem também outros 14 livros, né? O primeiro livro, o livro Alfa, depois tem o livro Alfa menor, o livro Beta, né? O livro Delta, o livro Zeta, Eta, Mi, Ni e por assim por diante. Mas dos 14 livros, né, os dois de fato, né, que foram mais estudados aí na história da filosofia foram os livros Gama, né, o livro em que Aristóteles ele fala de fato sobre o ser, e também o livro Lambda, em que Aristóteles ele lança então essa intuição, né, sobre o motor imóvel. Isso para falar da metafísica, mas o Aristóteles ele tem também um livro muito famoso de ética, né, chamado Ética Nicomaqueia, né, em que Aristóteles ele escreve então esse livro de ética, né, para o seu filho, né, um livro de conduta. Então, muitos termos que nós utilizamos hoje e sabemos o significado e procuramos viver de acordo com esses termos, tais como, né, a justiça,
né, a bondade, né, o belo, o bem. Então nós aprendemos esses termos da ética nicomaqueia, esse livro famoso de ética do Aristóteles, que em alguns dos programas aí mais à frente nós também vamos falar um pouco sobre ele. Resumo da ópera. Aristóteles ele é interessante, né, nessa obra metafísica, porque ele nos ajuda a pensar, né, a realidade de uma forma mais ousada. A realidade não é só aquilo que eu vejo, né, que eu toco, né, que eu cheiro, né, que eu ouço, né, que eu saboreio. Ou seja, a realidade não é apenas aquilo que passa pelos meus sentidos. Né? Então Aristóteles ele procura mostrar, né, que a verdadeira realidade não é a realidade que eu vejo, mas a verdadeira realidade é essa realidade que eu não vejo, mas que eu posso chegar, né, até ela pelo meu pensamento, pela minha razão, pelo meu intelecto. Então aqui a filosofia ela está viva, aqui a filosofia ela respira, porque o ser humano, que também numa expressão, né, cunhada pelo Aristóteles, o ser humano que é animal racional, ele pode de fato alçar, né, voos maiores, não se conformando, né, a este mundo sensível que nós vemos, mas ele pode alçar voos maiores, né, pela sua razão, pelo seu pensamento, pela sua inteligência, pelo seu intelecto. Então fica aqui a minha proposta para você, a minha sugestão. Vale a pena, né, conhecer a obra metafísica do Aristóteles. Obrigado aí pela sua, né, audiência e nós nos vemos então no próximo programa. Tchau.